Uma alegria muito grande receber entre nós, aqui nos nossos encontros do Celebrar por Ser Mulher, sempre pessoas que têm nos inspirado. E nessa manhã, de forma muito especial, nós estamos recebendo a professora Regina Célia. É uma honra, é um privilégio recebê-la em nosso meio. Eu achei tão interessante que eu pedi para a Regina Célia me enviar um mini currículo. E ela começa assim: membro da Igreja Batista do Jardim São Paulo, no Recife, e professora da Escola Bíblica Dominical. Linda! Linda, linda. A Regina Célia, ela é filósofa, ela é mestra em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e, atualmente, ela cursa o doutorado em Direito, Justiça e Cidadania para o século XXI na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela é professora universitária há 21 anos. E tem uma experiência, tem uma vivência, oportunidades, inclusive, internacionais. E assim como ela iniciou dizendo que era professora da Escola Bíblica Dominical, ela termina assim: casada com Flávio dos Santos Barbosa e mãe de Felipe e Elias. Porque somos assim, né, Regina? São tantos papéis, mas uma única identidade, né? E Regina, eu a conheci o ano passado, no nosso encontro aqui, Mulheres de Visão, em setembro do ano passado, quando ela falou sobre a infância brasileira. E quando Regina Célia foi me apresentada, alguém disse assim: Silvia, ela é a idealizadora, sócia fundadora do Instituto Maria da Penha. E eu disse: que precioso. E a Regina chegou ontem, nós tivemos a oportunidade de um encontro onde ela compartilhou um pouco mais. E eu disse a ela: Regina, conte sobre isso para nós, conte sobre você, sobre a sua história, sobre o que Deus está fazendo, sobre aquilo que você está podendo ser usada como instrumento de Deus na vida de tantas e tantas mulheres e nessa manhã nas nossas vidas. Então, Regina, que o Espírito Santo de Deus te conduza e nos conduza para que Ele fale ao nosso coração, para que os silêncios sejam quebrados, para que vidas sejam restauradas, para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. Bem-vinda. Graça e paz. Ih, sério? Volta, grupo, volta. Graça e paz. Amém, amadas? Amadas, como mulheres avivadas e sendo continuamente avivadas no Senhor, de uma promessa garantida: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, considerando que um dia é 24 horas, e se Ele está todos os dias, Ele está a cada minuto, a cada segundo, graça e paz, nossa, faz toda a diferença. Uma graça que nos foi dada, de uma paz que excede todo entendimento. Talvez não estejamos passando por dias fáceis, mas no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. Continua vencendo. E por isso nós estamos aqui. Graça e paz? Amém. Amém. E eu estou aqui hoje. O Senhor, ao me despertar, me fez ler a palavra sobre a sua onipresença e a sua onipotência.
Já pode começar a colocar, tá bom? Quem que está... Eu gosto de saber o nome da pessoa para eu me referir ao nome. Porque a primeira parte do slide já foi cumprida. E o Senhor, no Salmo 39, 139, no 13, Ele diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Aí o segredinho de Deus para mim hoje de manhã: maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Cada uma de nós que estamos aqui, sabemos muito bem como a nossa estrutura foi forjada, construída pelo Senhor, como Ele está moldando, das nossas facilidades de entendimento, quando nós ouvimos a voz e obedecemos a palavra, mas também das nossas dificuldades, ao ouvir algumas vezes esta voz e obedecer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Falando hoje sobre quebrar o silêncio, eu ainda continuo sem saber quem está comigo lá no slide. É Douglas? Pronto, Douglas, então pode passar, meu querido. E aí, no quebrando o silêncio, o Senhor nos diz em Isaías 32, 9 e 11: levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos vós que estáis tão seguras. Despivi-vos e ponde-vos nuas, e cinge com saco os vossos lombos. E muitas vezes nós podemos estar sossegadas, achando que a questão da violência não chega à minha casa, não está no interior dela. Não tenho história na minha vida de mulheres que foram. Talvez por sossego, você esteja pensando assim, e muitas vezes nós não consideramos, nós não vemos, nós não conseguimos perceber, não há ainda sensibilidade em nós para saber o quão terrível está se alastrando a questão da violência contra a mulher. Hoje, estamos impactadas pelo que está acontecendo, porque os dados, os índices, as estatísticas, os hospitais, as delegacias penitenciárias, as audiências, têm, assim, demonstrado o quão, no número de mulheres que têm sido vítimas de violência. Mas o que chega lá já é o resultado de anos a fio. Nos necrotérios chegam já o fim, quando elas são assassinadas. Nas delegacias, nos hospitais, chega a maior expressão de uma violência silenciosa, que inicia no interior da nossa alma. Uma palavra de baixa autoestima. A violência psicológica, uma das piores e, infelizmente, menos reconhecidas pelas delegacias. Prevista na Lei Maria da Penha, nos seus 5 tipos. Mas o delegado, o escrivão, as pessoas perguntam: mas ele fala isso sempre? A senhora tem que trazer um dado, um fato mais contundente, que possa provar. E aí, quando a mulher vai com o olho roxo, quando ela está com uma facada, quando o dedo está quebrado, quando o braço está quebrado, e agora, doutor, o senhor pode registrar? E agora? É possível agora o senhor lavrar os autos? Agora a gente pode prosseguir? Mas o senhor lembra, né? Eu vim antes. Eu vim quando ele me ofendeu moralmente. Eu vim quando ele me ofendeu psicologicamente. Eu vim quando ele me saqueou economicamente. Mas o senhor disse que não tinha provas, que as provas não eram suficientes, e agora o são.
Este é o dia a dia das mulheres que eu convivo e que chegam até a mim pedindo socorro. Por isso eu não posso estar sossegada. Por isso eu estou aqui, talvez muito bela, mas eu estou ainda vestindo panos de saco. Pelas mulheres vítimas de violência, ajudando a cada uma a quebrar o silêncio, a abrir a boca. Já foi falado sobre a minha história, a minha história. Me converto em 1994, ali a minha família. O que está de óculos é o Felipe, o que está atrás de mim é o Elias. Eu já falei aqui, mas gosto de falar, juntando as duas primeiras sílabas de um e de outro é fiel. Deus é fiel, não é? E ali é o meu esposo, o Flávio. Me converto em 1994 e foi uma conversão de uma pessoa que era ateia, já estava fazendo 6 anos de filosofia, querendo concluir toda a matriz curricular, e ali no Salmo 121, em algo tremendo, o Senhor falou comigo. 2006, em novembro, eu conheço Maria da Penha. 2007, eu a vejo pela primeira vez. Em 2009, nós criamos, então, o Instituto Maria da Penha. Estou apenas dando uma cronologia para vocês. Mas, como diz lá no Nordeste, quando vocês matarem uma galinha gorda, para a gente comer, aí eu conto os detalhes. Talvez aqui a gente fique no cafezinho, mas no Nordeste a gente, né, pega uma galinha e pronto. E então nós estamos com o Instituto Maria da Penha, ele é de 2009, e as defensoras e defensores dos direitos da cidadania é um projeto que eu tenho antes do Instituto, e foi esse projeto que, através de Maria da Penha, o governo americano, então, o primeiro ano de Barack Obama, tendo como secretária do Estado a Hillary Clinton, escolhe, então, Maria da Penha para receber o Prêmio Mulher Coragem. O embaixador Thomas Shannon vem ao Brasil, entrega o prêmio a Maria da Penha, porque ela não pôde ir, estava recém-cirurgiada, e então ela fala desse projeto, Defensoras dos Direitos da Cidadania, Defensoras e Defensores. E eles, então, vão à minha porta, e ali eu ganho do governo americano um programa de visitantes internacionais. Então, eu vou aos Estados Unidos para apresentar esse projeto e para também conhecer as práticas, não é, de enfrentamento à violência contra a mulher nos Estados Unidos, em 5 estados. Quando retorno de lá, 2010, eu apresento todo o relatório e, então, desde lá, o governo norte-americano, através da embaixada em Brasília e o consulado no Recife, fez uma parceria com o Instituto Maria da Penha, onde eu tenho esta missão de ampliar uma rede, criar uma rede de voluntários de enfrentamento à violência, não só contra a mulher, mas à criança, ao adolescente, ao idoso, ao deficiente, ao homem. E aí, então, nós criamos a RIDICS, que é a Rede de Informações sobre Direitos Humanos para uma Cidadania Sustentável. Então, são informações atualizadas. Como eu sou professora de universidade já há 21 anos, trabalho muito com a questão da pesquisa, gosto muito disso. Então, nós trabalhamos atualizando as pessoas de informações sobre os tipos de violência. Pode passar. E aí, a minha história com a violência contra a mulher começa com João 8. E principalmente quando os escribas trazem a mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no ato. No ato. O problema é que hoje nós vivemos na Lei Maria da Penha e com relação às mulheres vítimas de violência, qual é a mulher que deve ser protegida? E a gente traz sempre uma configuração que deve ser a mulher, não é, casada, de um homem só, recatada, de longas saias, de longos cabelos, não é? Mas essa mulher foi apanhada em ato. Ela foge da configuração que nós imaginamos. A Bíblia apresenta esta mulher, não apresenta Ana, não apresentou Rebeca, nem Raquel e nem mesmo Abigail. Foi esta mulher. Então, se esta mulher não deve merecer a violência,
por que nós? Quem de nós? Quem de nós? Não há uma única mulher nesta terra que mereça uma violência. E essa mulher, então, ela passa pelos 5 tipos de violência que o Senhor as livra ante o apedrejamento, porque ela ia ser apedrejada. Ele livra da violência física, ele livra da violência psicológica, ele a livra da violência moral, que ela está vindo sofrendo, porque no momento que ela é arrastada do ato de adultério, então ela não vem de lá com os homens em silêncio. Os homens vêm falando palavras que depreciava aquela mulher. E aquela mulher, então, quando ela é colocada a Jesus ali, como o amor de Jesus, ele cobre multidão de pecados. Aquela mulher, então, recebe cura ali naquele momento. E aí, quando o Senhor diz, né, ele fala... E isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, não vai fazer nada? É assim? Perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E aí, no slide, pode passar? A gente vai observar que aquele momento daquela mulher é o momento onde nós encontramos as raízes da cultura da violência contra as mulheres. As raízes. As raízes da violência estão na mentalidade, na sociedade e na cultura. Não está em Cristo. Não está em Cristo. E aqui diz, não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que define o que é violência. Aqueles homens, então, definiam o que era violência. Ela é que vai aceitar violências em maior ou menor grau, a depender do ponto em que nós estejamos, enquanto sociedade humana. Do ponto de compreensão do que seja a prática violenta ou não. Pode passar. A gente vai observar, pode passar, Douglas, a gente vai observar que a Eleonora Mendicucci, que foi ministra, dentro dessas raízes, ela vai continuar informando o seguinte, os números de violência só crescem. A que causas os estudos da Secretaria atribuem isso? Por que as ações ainda não ajudaram a reduzir o problema? Porque mesmo a gente conhecendo a Cristo, porque mesmo a gente tendo o Espírito Santo de Deus, porque mesmo a gente tão, orando e jejuando, por que ainda há violência em nosso meio? Ali perguntaram secularmente, mas eu quero que vocês, por gentileza, façam as conexões, porque eu fico entre um mundo e outro estudando este fenômeno que tanto nos afeta. E que bom que esta igreja avivada, as escamas dos olhos caíram e trouxe um assunto tão doloroso, tão constrangedor para ser debatido. Porque aqui, tudo aquilo que está em oculto há de ser revelado. Para que o amor de Deus, para que a fonte de água viva possa fluir, é preciso tirar, é preciso romper mesmo com o silêncio. Não é escandalizar, isso não tem nada a ver com escândalo. Isso tem a ver com trazer a luz. A luz. Não se conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do entendimento. E que bom que o entendimento que chegou aqui, sim, nós devemos discutir este assunto. Este assunto é um assunto nosso, não é um assunto deles, não é um assunto das mulheres da comunidade, não é um assunto das mulheres profissionais do sexo, não é um assunto de umas mulheres que ainda não conhecem a Cristo, é um assunto nosso. Essa unidade que Cristo mesmo trouxe a nós. E ela diz, eu entendo que é uma questão cultural, patriarcal e machista. Por mais que tenhamos políticas de Estado absolutamente fortes, convincentes e que estruture o enfrentamento da violência com punição aos agressores, ainda que tenhamos campanhas maciças, prevalece bastante a cultura de que a mulher é minha propriedade. E em briga de marido e mulher, não se mete a colher de pau.
Nós, governo, temos procurado mostrar que a mulher não é propriedade de ninguém. Ela tem o direito de escolha, direito de querer acabar uma relação ou não iniciar uma relação. E isso dá ao homem nenhum direito de matá-la, agredi-la, humilhá-la. Na minha convicção, ela estava ainda como ministra, como feminista e como pesquisadora da mulher, a grande chaga é essa. Se não fizermos campanhas maciças, se não batermos na mesma tecla cotidianamente, isso não vai mudar. É um pensamento que ela diz lá como feminista, mas neste momento, esse pensamento a gente pode compartilhar. Tem que esclarecer, e isso através da educação. Tem que esclarecer, porque nós temos que falar para os nossos filhos homens, crianças ainda, adolescentes ou jovens, que há um mundo diferente, porque haverá um mundo sem violência. A gente precisa trabalhar isto nas nossas relações, na nossa educação doméstica. Pode passar. Ainda dentro das raízes, e agora a gente vai um pouquinho para a parte jurídica, essa cultura, ela precisava ter uma legalidade. E aí nós herdamos, né, de Portugal, essas ordenações, chamadas ordenações filipinas. Veja o que diz. As ordenações filipinas asseguravam ao marido o direito de matar a mulher caso a apanhasse em adultério. Também podia matá-la por meramente suspeitar de traição. Bastava um boato, previa-se um único caso de punição. Sendo o marido traído um peão e o amante de sua mulher uma pessoa de maior qualidade, o assassino poderia ser condenado a 3 anos de desterro na África. Então, existia isso dentro de um código, dentro de uma legislação. Essa legislação perdurou. Veja só. Ela perdurou até 1916 e foi até o código em 1946. Veja como está perto. Você toca em 1946. Veja ainda as demandas que nós temos e o quanto ainda nós precisamos trabalhar. Porque isso está enraizado. Mas isto é possível tirar se nós começarmos a enfrentar o problema, quebrando o silêncio e ouvindo mais, fazendo uma escuta qualificada na fala de mulheres e na fala de homens. Porque os homens precisam falar. Por que agridem? Por que você me bate? Por que você me xinga? Por quê? Eles precisam ainda falar. E a Lei Maria da Penha, no artigo 29, prevê a criação dos centros de reabilitação, reeducação, aos autores de violência. Nós não chamamos agressores, nós chamamos autores da violência. Porque quando eu chamo de agressor, já é uma coisa nata, é uma coisa que determina. E quando eu digo que é o autor, ele pode, através da educação, através da sensibilização, essa condição ela pode ser retirada. Pode passar. No Brasil, República, as leis continuaram reproduzindo a ideia de que o homem era superior à mulher. O Código Civil de 1916 dava às mulheres casadas o status de incapazes. Elas só podiam assinar contratos ou trabalhar fora de casa se tivessem autorização expressa do marido. Isso era um código, isso era um artigo, isso era de uma lei. Consegue compreender? Era isso. E isso era disseminado nas escolas, isso era passado de mães para filhas. Como manter um casamento tinha que obedecer esta lei. Pode passar. E aí a gente vai observar que há um nome, não é, que tem sido a besta-fera do Apocalipse nessa discussão, que é a palavra gênero. Não é? E eu acho interessante, estava falando ontem para a pastora e para as amadas que estavam lá, porque a gente sempre falava assim, eu concordo com você em gênero, número e grau. Não é? Não dizia isso.
E, de repente, gênero passou a ser a palavra que você não pode. Né? E, e quando a gente dizia assim, eu concordo com você, poderia ser um homem ou uma mulher, olha, assim como você, mesmo eu sendo homem ou mesmo sendo mulher, eu concordo com você nessa pauta. Eu acho que está certo. A questão do gênero ela é uma representação social. Gênero é uma situação de representação social. Não é o sexo é biológico. Sexo masculino, sexo feminino. Mas o gênero não. O gênero é a sua apresentação na sociedade. Como você se apresenta, como você é reconhecida na sociedade. Então, por exemplo, no que se refere ao ganho, não é, a questão econômica, mulheres continuam recebendo menos do que homens. Isso é uma questão de gênero. Existe aí o quê? Uma desigualdade material. É uma desigualdade material. E gênero, quando eu falo de gênero, tanto eu posso falar do gênero masculino, os homens ganham mais, como eu posso falar do gênero feminino. Então, quando eu vou fazer uma discussão de gênero, eu preciso até definir a pauta. Qual é a pauta do gênero? Gênero feminino. E o que você está querendo dizer de gênero feminino? É como as mulheres são reconhecidas no social, na representação social. Hoje, estar como pastora é uma conquista que ainda não tem 3 décadas no nosso país. Se afirmar como pastora era uma questão de gênero. Uma questão de gênero. Aí, o que acontece? O segmento do feminismo, ele vai fazer o quê? Ele vai dar relevância a trabalhar o conceito de gênero em que ambiente? No ambiente feminista. E é por isso que a gente entende que, gênero vem do feminismo? Não. Gênero já existia. Agora, quem se dedicou a trabalhar essa pauta de maneira relevante, revelando as distorções sociais que existem, o número de mulheres na política, o número de mulheres nas universidades, o número de mulheres como pilotos de avião, o número de mulheres como empresárias, o número de mulheres dirigindo Uber, o número de mulheres taxistas. Isso é uma questão de gênero. Aí o feminismo traz. Como é que esses espaços estão sendo compartilhados. Ok? Pode passar. E aí a gente tem, não é, a representante dessa... A besta fera, né, que para muitas pessoas é Simone de Beauvoir, a considerada, não é? E Simone de Beauvoir, que é a famosa frase que diz que ninguém nasce mulher, se torna mulher, não é? Porque ninguém nasce professora, se torna. Tudo bem? Ninguém nasce engenheira, se torna. Ninguém nasce médica, se torna. O que é se tornar mulher? É assumir a sua identidade de gênero, feminina, de luta. A identidade de Abigail, veja que marca maravilhosa aquela mulher deixou para nós. Que legado primoroso. Mas veja Jezabel. Como se afirmou cada uma naquela representação, não é? Como nós estamos aqui nos afirmando. Nós precisamos, eu sei que é um dia, na verdade, é alguns minutos que nós vamos falar aqui, mas como é importante, ontem a gente estava conversando, eu, a pastora e as amadas irmãs, da gente manter este diálogo para compreender. E para que vocês que estão aí em espírito de oração não entendam, ela está vindo com um discurso para a gente aceitar algumas coisas. Não, mantenha-se em alerta nos discursos. Vocês não sabem o quanto eu apanho para estudar isso e trazer isso para a igreja. Como a gente precisa realmente se blindar. Estou aqui com o capacete da salvação. Eu não saí de qualquer jeito de casa. Para que a gente possa entender o que está no interior do discurso. Mas quando eu falo de gênero, seguramente, eu não estou trazendo para vocês uma causa feminista. Eu estou trazendo apenas a compreensão de um conceito. Como é que gênero vai ser trabalhado no meio cristão? Como são feitos?
Qual é o quantitativo das mulheres do ciclo de oração e qual é o quantitativo de homens no ciclo de oração? Oração é só para mulher? Não. Se a gente lembrar de Abraão e lembrar de Jó, meu Deus, não era Jó que se levantava de madrugada para... Não era a esposa de Jó que se levantava para orar pelos filhos. Era um homem, era Jó. Quem levou a causa, não é? Em que vistes o meu servo, ele não falou minha serva, era Jó. Os homens. Aí a gente vai fazer uma busca, como são, né, os encontros de oração de homens? Qual é o quantitativo? Mas não há essa divisão para o Senhor. Não é? O compromisso é de homens e mulheres. Pode passar. E aí, só em 2002, vocês vão ver, pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde, ou seja, há 16 anos, veja como isso é grave, se pronunciou em relação à violência de forma mais contundente do que a vinha adotando até então, quando apenas classificava os efeitos desse fenômeno ou realizava análise e fazia recomendações esporádicas sobre o assunto. Ela revela, então, que a violência é uma questão de saúde e que é o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Gente, só em 2002, um órgão como este se pronuncia e torna relevante o problema da violência. 16 anos, toca aí em 2002. Eu quero que vocês atrelem essa minha observação ao tipo de compreensão que nós estamos tendo para ver toda essa novidade, mas que historicamente já estava na raiz. Os frutos eram produzidos, mas nós não reconhecíamos os frutos. Porque não estávamos habilitados racionalmente para compreender este fenômeno tão perverso, ardiloso e sutil. E que conta com uma palavra muito perigosa que a gente costuma dizer: tolerância. A gente costuma geralmente trabalhar essa palavra tolerância, mas não, fulano é tolerante, porque não quer uma pessoa de paz, não quer guerra, é uma pessoa mansa, mas cuidado com a tolerância. A tolerância, ela pode alimentar perversidades. Forte isso, né? Tolerância alimenta perversidades. A violência tem seus tipos: a violência psicológica, moral, patrimonial, sexual e física. Essa violência é prevista na Lei Maria da Penha. E a violência, eu coloquei assim de propósito, porque a violência psicológica e a violência moral, elas estão num aspecto subjetivo. A patrimonial, a sexual e a física é aquela que a gente pode demonstrar, é aquilo que está na evidência. Mas a violência psicológica a gente sofre muitas vezes desde pequena, com os nossos pais e mães. Como é importante a questão da família. E uma menina que ouve muito da mãe dizer assim: você é muito desajeitada. Você é muito desajeitada. Ai, derrubou tudo. Desastrada. Quando ela começa um relacionamento, quando ela começa com um namoro e chega ao casamento, e que cai alguma coisa, ou que ela não consegue encontrar determinado objeto, aí o marido diz assim: mas rapaz, bem que tua mãe disse, hein? Você é muito desajeitada. Nossa, como é você desastrada. O que esse autor da violência, ele não está colocando isso para você, não. Já havia um terreno preparado na tua mente para receber e aceitar essas palavras que te depreciam. O autor da violência, então, ele só faz o quê?
Ele vai alimentar, ele vai nutrir isso. Só que agora é uma outra voz. É o meu parceiro íntimo. Como eu já estou acostumada a ouvir da minha mãe, isso não é nada. Não é besteira. Realmente, eu sou muito desastrada mesmo. Eu aceito. E aí eu não estou percebendo o início terrível de uma relação abusiva. Porque da perda de um objeto, ou de uma toalha molhada, ou de uma louça que ainda não lavou, desse tipo de desastrada, ela vai ampliando para outras realidades. Até então isso se converter de forma explícita numa violência. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos. Nós falamos, da maneira como nós tratamos os nossos filhos, de palavras que eles estão acostumados a ouvir de nós, e que muitas vezes nós reproduzimos isso na frente de um amigo, de um colega, de um futuro namorado ou de uma futura namorada. E que ele ou ela pega aquilo como algo normal, do ambiente, não é, do privado, não é, do ambiente doméstico, e aí ele toma também para si, porque aquela informação foi compartilhada e foi curtida. E aí, quando eu e ele estamos lá no nosso lar, ou a gente está namoro, tudo, e acontece alguma coisa assim, ele vai lá naquela caixinha que foi curtida e diz assim, bem que teu pai disse, bem que tua mãe falou, bem que teu irmão tinha avisado, tu és assim mesmo. Eu estou só dizendo isso para vocês, porque quando chega a física, a sexual e a patrimonial, é porque já foi muito bem trabalhado a psicológica e a moral. Nós temos que entender que a violência sexual não acontece apenas com mulheres estranhos. Todos os dias, no mínimo, de 100 mulheres, isso é uma pesquisa que o Instituto Maria da Penha fez, de 100 mulheres casadas, todos os dias, 35 mulheres são abusadas, elas revelaram, elas declararam que são abusadas sexualmente, analmente. E essas mulheres estão começando com esse abuso aos 35, 40 anos de idade. Quando o homem pensa que tem que mudar o jeito da relação, que aquele jeito feijão com arroz já está... Não quer mais, e que se ela não der, tem alguém lá fora que o espera e vai dar. Para uma mulher que está com 35 ou 40 anos, de 20 anos de casada, ela disse, eu vou deixar meu casamento por isso? E ele vai fazendo devagar, está doendo não, e está fazendo devagar, e daqui a pouco essa mulher está sendo violentada. Ela não está gostando. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Os ginecologistas, pastora Silvia, devem vir e falar sobre violência contra a mulher. Tem uma caixa preta do avião ali, entre os ginecologistas, que a gente ainda não abriu. Nós precisamos ouvi-los, para que eles possam mostrar o que é isso, o que é essa mudança de cultura, de entre duas pessoas, um quer uma coisa e a outra as raízes, e do que está acontecendo, desse abuso e exploração. Pode passar. Pode passar. Já falei para vocês dessa violência, da violência, mas eu quero falar sobre o relato dessa mulher. Pode passar o próximo. O relacionamento do casal, segundo ela, foi normal durante os primeiros 10 anos. Os problemas começaram quando, então, o marido teve perdas familiares e passou a descontar nela toda a frustração com a própria vida. O pior aconteceu em 2006, quando a Lei Maria da Penha começava a ser implementada. Eu estava em casa e ele me bateu até eu desmaiar. É um homem grande, forte, que me chutou, mesmo quando eu já estava caída. Fiquei sem voz e só ouvia meu filho gritando no portão, meu pai matou minha mãe. Apesar do risco de vida, ninguém apareceu para ajudar, porque todos temiam um agressor. O próprio marido pediu ajuda a um vizinho e a levou a um hospital onde o médico desconfiou da história contada pelo agressor, que relatou ter sido um tombo.
O médico achou que não fazia sentido, mas liberou para voltar para casa com ele. Conta. Em casa, porém, a vítima não parou de sentir dor. Liguei para o meu irmão, que teve de entrar escondido para me levar a outro hospital. Conta ela, que levou 3 meses para se recuperar das agressões e acabou perdendo o emprego. O que se seguiu depois foram anos de tortura psicológica. Ela continuou vivendo na mesma casa que ele, mas passou a dormir em outro quarto, trancado à porta todas as noites. Fazia o serviço doméstico correndo porque tinha medo de encontrar com ele. Sentia um verdadeiro pânico, conta. Pessoas próximas, ao invés de orientarem-na a procurar ajuda, diziam que ela devia voltar e viver com esse mesmo marido. Foi só depois de 3 anos que finalmente tive coragem para denunciar. Recorda a mulher que entrou com uma representação criminal e conseguiu uma medida protetiva, que na época já era garantida pela Lei Maria da Penha. Um oficial de justiça tirou ele da minha casa e até hoje tem uma ordem judicial para que ele não se aproxime de mim. No início foi muito difícil, mas quando deixei de sentir medo, voltei a viver. Agradece. O que mantém as mulheres em silêncio? O medo. Mas não é o medo do presente, é o medo futuro. E se todo mundo souber? E depois que eu denunciar, qual é o apoio que eu vou receber? Porque eu posso até denunciar, mas eu não estou preocupada com isso exatamente. Eu estou preocupada com o depois. O depois. Quem é que vai ficar me olhando e censurando o que eu fiz? Quantos vão me perguntar se eu já fiz a oração de Daniel de 21 dias ou de 40 dias de jejum e oração? Depois que eu denunciar, quantas vão me perguntar, você foi para a campanha de oração? Você estava em casa, né? Se você fosse para a campanha de oração, tinha resolvido. Quantas vão me perguntar sobre isso? Quantas vão me perguntar se eu fui para uma denominação, e o pessoal é sapatinho de fogo, que faz e acontece, e a profecia e tal. Você foi, você não foi. Aí você foi e deu o seu marido para Dalila, né? Abriu mão do seu casamento, não foi? Aí culpa, 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 culpa. A culpabilização da vítima. Não trocava lingerie, recebia o marido com a camisa de vereador, né, de político. Não é isso que diz? Não fazia a escova de vez em quando, ou passava a chapinha, não é? Estava sempre com cheiro de cebola, não é isso? Ou trabalhava demais. Quer dizer, vão se esgotar todas as possibilidades da culpa recair em você. É isso. Nesse quebrar o silêncio, o que diz ali? Eu caí, eu bati na maçaneta, não é? E aqui, nesses tipos de violência, nós temos aqui humilhar, xingar, diminuir a autoestima, expor a vida íntima, controlar o dinheiro ou reter documentos, forçar atos sexuais desconfortáveis. Isso tem acontecido e muito. E eu quero dizer a vocês, alerta às redes sociais e aos vídeos e às mensagens, aos vídeos de WhatsApp que os homens recebem. Homens e mulheres, cada vídeo pornográfico que recebe é alimentando essa cultura da violência. Porque não respeita a si, não respeita a família e não respeita aquela moça ou aquela mulher que teve que se expor, vender o seu corpo para estar ali. É um distrato, sabe? De ida e volta. E muitas vezes, homens estão sendo estimulados pelos vídeos de madrugada, aí quando volta para a cama, aí querem a mulher de qualquer jeito, mas trazendo na configuração mental aquilo que viu lá. Isso é sério, porque eu recebo isso. Porque eu recebo esses relatos. Eu não estou falando uma coisa de especulação. É o Instituto que recebe isso através dos e-mails que nós temos. É isso.
E aí ele quer que eu faça daquele jeito, ele quer aquilo ali. E namorados também seguem a mesma trilha. Querendo que namoradas, independente, não está casado, não é independente. Como nós precisamos, estou trabalhando com vocês as raízes. E como essas raízes produzem frutos que geram questões de política pública. Percebe? É isso que eu estou trazendo. Porque a coisa não aparece assim. Vamos então às raízes, vamos entender aonde está isto. E vamos tentar, ao sair daqui, pensar o que podemos fazer. O que podemos fazer? Esse é o ciclo, então, não é? Que elas estão presas nesse ciclo da violência. E aqui nós temos a lua de mel, né? Promessas, idealização do parceiro, negação da vivência de violência, está ali. Mas aí acontecem os pequenos conflitos, depois nós vamos para a falta de cumprimento das expectativas, não é? Você disse que ia cuidar de mim, você disse que a gente podia comprar casa, você disse que a gente podia fazer isso, podia estudar, aí não acontece, aí vem a tensão, insultos, humilhação, intimidação, aí vem as ameaças, necessidade de reconfirmar o quê? A autoridade masculina, o episódio agudo da violência, que é garantido pelas agressões. A figura feminina está passiva e a figura masculina está como uma figura dominadora. Vocês já ouviram muito falar sobre uma palavra chamada patriarcado, não é? Eu quero dizer para vocês que o patriarcado ele é o quê? O patriarcado ele é um sistema. E o patriarcado é um sistema que oprime não só as mulheres. O patriarcado é um sistema que oprime homens. As mulheres ele oprime para serem submissas, não, subservientes. Aos homens ele oprime para que eles sejam dominadores. A cobrança vem dos homens, quando o homem não é aquilo que se espera, e a cobrança também vem das mulheres, aos homens. Eu estava falando da pastora que um amigo nosso, ele gosta de ir ao shopping com a esposa e gosta de ficar lá e dar palpite, ir para a loja e a esposa escolher e tudo. E ele conversando com os amigos, ele disse, rapaz, eu me divirto muito com minha esposa no shopping. Aí falando, a gente vai, e anda em loja, tudo. Ai, rapaz, deve ser algo. Não, eu até que gosto. Eu disse, você gosta? Como assim você gosta? Não. Quem é que... Aí, o outro, quem é que gosta aqui? Aí, não. Eu disse, mas eu gosto de ir. Aí, mas você, o que há de engraçado, o que há de prazer em acompanhar a esposa para ir no shopping, ficar andando de loja em loja, são sempre indecisas, não sei o quê. Disse, não, cara, eu gosto. Para mim é muito legal, eu ajudo, dou opinião e tal. Aquele colega já começou a ser visto de esguelha pelo grupo. E aí ele estava dizendo para mim, para o meu esposo, olha, eu estou cansado de ser macho. Estou cansado de ser macho. Porque não pode ser, só porque eu disse isso, gerou mais de 20 minutos de discussão, porque eu gostava. Era uma coisa tão simples para mim. Eu estou cansado de ser macho. E ele falou isso, né, brincando, mas a gente tem trabalhado essa questão da masculinidade, onde a masculinidade pode ser uma masculinidade quê? Sensível, não no sentido negativo, mas sensível a se preocupar com o outro, a se importar, a compartilhar mesmo. Ela não é uma esposa que gosta de futebol, mas ele não cobra dela, dizendo assim. Inclusive, quem disse isso foi ela. Isso é interessante. Eu não gosto de futebol, Regina. Mas ele nunca passa na minha cara, mas eu vou ao shopping com você. Ele nunca passou. Ele simplesmente, não gosta, não gosta. Porque tem aqueles que cobram. Continua dentro daquela visão do patriarcado de qualquer jeito. Mas ele respeita, ele diz assim, Regina, eu conheço muito que é igual a mim, mas os caras negam, os caras nem vão com essa conversa, porque são mais de 20 minutos, quase 1 hora, sendo cobrado. Por que isso? Por quê? Pode passar. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa,
quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. E se vocês virem essa mão aqui, não é a mão da mulher, é a mão de um homem. Não é? Está vendo ali que a mão é meio cabeluda? Não é a mão dela que está para fazer silêncio. Não conte, não fale. Alguns dizem isso. Pode passar. Na violência doméstica, pode passar. Nós temos, então, o caso da Maria da Penha. Sobrevivi e posso contar. Essa aí é a capa do livro dela. Eu não sei se eu mostrei para vocês a outra vez que eu vim aqui, que é esse livro aqui. E aí eu quero só ver uma coisinha. Acordei de repente com um forte estampido dentro do quarto. Pode ir passando, tá? Pode ir passando. Abri os olhos, não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamente fechei os olhos e um só pensamento me ocorreu. Meu Deus, o Marco me matou com um tiro. Um gosto estranho de metal se fez sentir forte na minha boca, enquanto um borbulhamento nas minhas costas me deixou ainda mais assustada. Isso me fez permanecer com os olhos fechados, fingindo-me de morta, pois temia que Marco me desse um segundo tiro. O silêncio era total e absoluto. Nem a nossa cadela dava o menor sinal, nenhum grunhido, nenhum latido. De repente, escutei o barulho da tábua e do ferro de engomar indo ao chão, tão nítido, como se eu própria os tivesse derrubado. Paralisada, mas vividamente alerta, à espreita do pior, escutei nítido e seco outro tiro. Uma das crianças chorou. Um jarro caiu. Nesse momento pensei, fiz um mau juízo sobre o Marco. Meu Deus, perdoa-me. E se for algum assaltante? Meu Deus, protege as minhas filhas, não deixe que nada lhes aconteça. Instintiva e sofregamente orava a Deus para que não deixasse as minhas filhas órfãs. Deixe-me viver, Deus meu, seja de que jeito for, mas não deixe minhas filhas sem mãe. Madrugada de 29 de maio de 1983. Esse foi o momento que Maria da Penha passou, logo depois que ela recebeu um tiro de espingarda na sua coluna. Tiro este que foi disparado pelo próprio marido, Marco Antônio Heredia. Desta data, o livro é lindo, até 2002, Maria da Penha lutou 19 anos e 6 meses para que a justiça brasileira julgasse aquele processo, o caso dela. 19 anos e 6 meses. A Lei Maria da Penha, que começou sendo, não é? A dúvida da Lei Maria da Penha se ela era constitucional ou não. Marco Antônio Heredia não foi julgado pela Lei Maria da Penha. Ele foi julgado ainda pelo Código Penal, porque o crime ia prescrever em 2003 e era necessário dar celeridade. Quem dá essa determinação foi a Organização dos Estados Americanos. O caso de Maria da Penha, este livro foi em forma de um relato dela para essa Comissão de Direitos Humanos, que por 2 anos, isso chegou lá em 1998, o caso dela. Chegou a eles em 1998, ou seja, 15 anos depois dessa tentativa de assassinato, onde ela teve uma outra, do mesmo autor. E, de 98 a 2002, as leis brasileiras, o Estado brasileiro, não se pronunciava para dar celeridade ao caso de Maria da Penha. Pode passar. Volta aí, por favor, só o slide anterior. O que se dizia, o outro? O que se dizia sobre a Lei Maria da Penha? Esta lei é, portanto, de uma heresia manifesta.
Herética, porque é antiética. Herética porque fere a lógica de Deus. Herética porque é inconstitucional. E por tudo isso, flagrantemente injusta. Ora, a desgraça humana começou no Éden, por causa da mulher, todos nós sabemos, mas também em virtude da ingenuidade e da fragilidade emocional do homem. A mulher moderna, dita independente, que nem de pai para seus filhos precisa mais, a não ser dos espermatozoides, assim só o é porque se frustrou como mulher, como ser feminino. O mundo é masculino. A ideia que temos de Deus é masculina. Jesus foi homem. A vingar esse conjunto de regras diabólicas, a família estará em perigo, como inclusive já está, esfacelada, com os filhos sem regras, porque sem pais. O homem subjugado. A lei é um monstrengo tinhoso. Quando esse juiz declarou isso, meses ainda da implantação da Lei Maria da Penha, olha o que aconteceu. Eloá foi assassinada em 2008, a cabeleireira Maria Slaine, diante das câmeras, 2010, a advogada Messia, a modelo Elisa Samúdio e a procuradora. Quando chegou na procuradora federal, pode passar, agora sim. Porque aí o Supremo julgou, o caso foi em fevereiro, e quando foi em fevereiro mesmo, que já estava lá esperando sobre a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, estava esperando isso, porque foi colocado em dúvida a partir dos magistrados, em especial este. Aí, o que aconteceu? Houve um aumento terrível da violência. O gráfico ali mostrou o gráfico anterior. Isso. Veja, antes, não é? Aí quando chega ali, ó, 2006, ali no tracejado, aí cai o número. Quando chega em 2007, olha ali a ponta, começa então de novo a violência. Aí quando chega em 2011, é após a vigência da lei, 2012 então, com o caso daquela procuradora, o Supremo então bate o martelo. Não, a Lei Maria da Penha é constitucional. Aí, um novo retomar. Vocês entendem isso? Aí, um novo retomar de tudo. De tudo. Porque deu uma esfriada. Não é constitucional, então. E aí, nesse retomar, a gente costuma dizer que a Lei Maria da Penha ela tem 6 ou 7 anos. Que ela foi interrompida ali no meio. A Lei Maria da Penha, então, essa é uma frase clássica da Penha, não veio para punir os homens, mas os homens agressores. Pode passar. O objetivo da lei é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. Pode passar. Ela trata da igualdade formal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Não é em massa física, não é em biologia. Não está se tratando isto a lei. A lei também ela traz igualdade material. O Estado deve assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. Aonde está ali o preceito feminista de que só são as mulheres? As pessoas não leem. As pessoas não conhecem. E por isso, infelizmente, elas reproduzem informações que são essas informações que alijam todo o processo. E aí diz, criando um mecanismo para coibir violência no âmbito de suas relações. Ela é constitucional, no âmbito onde se aplica no ambiente doméstico, no ambiente da família, em qualquer relação íntima de afeto. Inclusive de mãe para filha, de filha para mãe, de patroa para empregada, é aplicada. Agora, na delegacia da mulher, é uma violência de gênero. Então, é de um agressor, não é? De um homem contra uma mulher. E também das relações homoafetivas. Também ela é aplicada, não é? Entre mulheres. Uma agredir a outra. Ok? Pode passar. Isso era o que estava antes da lei e isso depois da lei. Eu só queria ver o seguinte. Aqui, antes da lei, se vocês pegarem 1, 2, 3, 4, 5, permitia a aplicação de penas pecuniárias, como a de cesta básica e multa. Na nova lei, na Lei Maria da Penha, proíbe a aplicação dessas penas. Antes, os homens faziam, os autores da violência batiam e se entregavam uma cesta básica. Era a pena. Ou então, fazer uma ação alternativa. Não pode mais.
Mas ela, infelizmente, ainda é afiançável. E aí quem determina isso é lá o delegado, o valor da multa. Pode passar. Uma outra questão é o seguinte, no terceiro vocês vão ver, a mulher vítima de violência não era informada quanto ao andamento dos autos processuais. A mulher vítima agora, com a lei, será notificada dos atos, especialmente quanto ao ingresso e saída do agressor da prisão, porque antes a mulher não sabia. Então, ela tem que ser informada agora de tudo, como é que está o processo, se ele ainda está solto, se ele foi preso, se foi aplicada a medida protetiva, tudo isso ela tem que estar informada, para poder garantir a sua segurança. Pode passar. Essas foram as ministras que nós tivemos, a primeira foi Nicéia Freire, depois foi a Irine Lopes, a Eleonora Minicucci, e hoje é a Fátima Pelaz, que é, pode passar, uma mulher evangélica, não é? Ela é a atual secretária, ex-deputada, é evangélica e não concorda com a descriminalização do aborto. Será que essa mulher precisa de oração, hein? Por que será que o Senhor permitiu? Por que será? Esta é a atual ministra, não é, da Secretaria de Mulheres Federal. Pode passar. Pode passar isso aí, as redes de enfrentamento. Essas foram as campanhas. Pode passar. Isso aqui são os dados da percepção da violência doméstica. E aí a gente vai ver aqui que 43% de um total que foi entrevistado afirmam que as mulheres não são tratadas com respeito no Brasil. 18% decidiram declararam ter sofrido agressão. 56% afirmam conhecer uma mulher que já tenha sofrido agressão. 66%, isso no total de 500 pessoas, reconhecem ter sido violentadas inicialmente até os 29 anos. 49% tiveram como agressor o próprio marido ou companheiro e 21% foram agredidas pelo ex-namorado, ex-marido ou ex-companheiro. Segundo a Datafolha, 52% das mulheres não fizeram nada após a agressão. Entre as que tomaram alguma atitude, 11% denunciaram o agressor em uma delegacia da mulher, 10% em uma delegacia comum. A pesquisa mostra que 3% ligaram para a PM, 1% para o Ligue 180. Boa parte delas, no entanto, ainda recorre a conhecidos na hora de buscar ajuda. 13% procuraram a família e 12% os amigos. Creia que a igreja está neste meio. Quando elas procuram, não é? Elas procuram antes de ir a um centro de referência, a uma delegacia tal. E a igreja precisa estar preparada para dar as informações que forem necessárias. Porque muitas não vão à delegacia, mas procuram os amigos, procuram a família. E precisamos trabalhar mais essas informações. A maior parte das agressões ocorre em casa, 43%. Na rua, 39%. No trabalho, 5%. E em baladas, 5%. Pode passar. Com Júlio Jacobo, ele traz a questão do mapa da violência e traz, então, a velha questão que hoje é a Lei 13.104, de 2015, a Lei do Feminicídio. Pode passar. Pode passar. O feminicídio, então, é quando o assassinato de mulheres não pôde ser contido com a Lei Maria da Penha. As mulheres são assassinadas pela condição de ser mulher. Pode passar. Daiane Russell vai criar, então, esse termo, femicídio. E Marcela Lagarde vai criar o termo feminicídio. Eu trouxe essas duas para a gente poder entender bem brevemente. A Daiane Russell, ela vai dizer que o femicídio, ele é meio que a contraposição de homicídio. Mulheres que são assassinadas num índice muito elevado. Tudo bem? Só que a Marcela Lagarde, do México, ela vai concordar com a Daiane. A Daiane está na Inglaterra. Mas a Lagarde vai dizer assim, sim, tudo bem. Só que o seguinte, como já
naturalizou para as pessoas o crime de mulheres, esta naturalização não pode ser absorvida pelo Estado, que é detentor de desenvolver políticas públicas de enfrentamento. Se esses números continuam sendo muito altos, então os assassinatos estão acontecendo por duas coisas: tolerância e negligência. É aí, então, que o conceito de feminicídio é o seguinte: o assassinato de mulheres sob a tolerância e a negligência do Estado. Percebeu que o acréscimo aí faz toda a diferença? E eu não sei por que cargas d'água o Brasil, então, assumiu esse termo da Marcela Lagarde, porque aí é um réu confesso, conceitualmente falando. Entendem? Bom, 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, 4,8 para cada 100 mil mulheres, a quinta maior, né, do mundo, segundo a OMS. 7 assassinatos são praticados por pessoas próximas, não é? E poderiam ter sido evitadas. A cada 1h30, uma mulher morre no Brasil. Pode passar. Vocês já sabem que saiu essa lei, não é? Ela saiu agora sobre as medidas protetivas que não estavam sendo aplicadas, não é? Eram por negligência, aí volta a questão do feminicídio, não é? Se demorava, a medida protetiva era até 48 horas, e aí saiu agora para complemento da Lei Maria da Penha, que o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, descumprir a decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. A detenção é de 3 meses a 2 anos. Não é? E aí é para aqueles que tiram a tornozeleira, não aparecem na vara de violência para prestar audiência, ou então continua perseguindo a mulher, fisicamente ou virtualmente, no Face, no WhatsApp, no Instagram. Se o agressor continua perseguindo, ela printa a tela e tem que entregar às autoridades. A medida protetiva se estende ao contexto virtual também. Pode passar. Aqui nós temos a questão dos órfãos, que é uma questão que eu estou trabalhando, posso voltar da próxima vez, mas vocês veem aí sobre 17,77% de filhos que 64% que presenciam a violência e sofrem a violência com as mães. Alguns ainda no ventre. Alguns ainda no ventre. Pode passar. Essa é a pesquisa do Instituto Maria da Penha, vocês vão acessar ela no site, eu trouxe apenas para ilustrar, pode passar. Essa pesquisa é uma pesquisa que fala sobre o impacto da violência contra a mulher no mercado de trabalho. Eu só queria que voltasse rapidamente a outra tela, Douglas, por favor, só para dizer para vocês, nós estamos com a equipe da Alemanha, estamos em Toulouse, na França, é uma pesquisa compartilhada, mas a ideia é nossa, e essas agências, então, nós encaminhamos os projetos para eles e eles toparam fazer, porque acharam extremamente pertinente a pesquisa. Como também o pessoal da World Bank, que também está envolvido, e também o BNDES, que também está envolvido, não está aí, e a Universidade Federal do Ceará. Pode passar? Vocês vão acessar o relógio da violência. Esse relógio da violência é do Instituto Maria da Penha. Vocês acessem e ele vai demonstrar ali para vocês, minuto a minuto, como está a questão da violência sexual, nos ônibus, ameaças, tá? Assédio moral. Então, nós colocamos 7 categorias, desenvolvemos esse material, não é, com uma equipe de pesquisadores que virtualmente fazem a contabilidade. Entra no site do Instituto e coloca relógio da violência. Tá? E você vai... É muito bom para quem está fazendo pesquisa, porque vai ter dados reais ali sobre o estudo. Isso aqui eu trouxe da última vez para vocês e continua sendo a grande questão. Por que o Brasil é um dos piores países do mundo para se nascer mulher? Pode passar?
E esta pesquisa, ela faz parte dos princípios de empoderamento das mulheres. É uma preocupação da ONU Mulheres com relação a se esse número de mulheres, principalmente de violência psicológica e moral, continuar crescendo no Brasil, o que deve esperar as meninas crianças, as meninas mulheres crianças? Como? O que elas vão esperar? Não é? Se psicologicamente elas começarem a aceitar, não é, as agressões dos pais, como ela já está sendo, como é que essa mentalidade já está sendo concebida, não é, para a sua vida adulta? Essa é a grande preocupação. Por que nós não temos mais meninas na engenharia? Por que nós não temos mais meninas na tecnologia de ponta? Será que existe uma relação entre esse ambiente doméstico violento e a expectativa de se tornar uma profissional diferente? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Será que existe alguma barreira inibitória? Será que existe alguma fronteira de medo, de não querer se expor e querer áreas menores, áreas mais humanas? Por que nós não temos mais futuras cientistas, por exemplo? Isso aqui é importante. A violência doméstica, sobretudo contra mulheres e crianças, custa 8 trilhões à economia global. Para cada morte civil em campo de batalha, 9 pessoas são mortas em desavenças interpessoais. A violência, em geral, custa 9,5 trilhões de dólares, 11,2% do PIB mundial. Cerca de 290 milhões de crianças no mundo sofreram alguma forma de violência. Estimativas apontam que o abuso de crianças drena 1,9% do PIB em nações ricas e 19% na África. 1 em cada 5 dias de falta ao trabalho no mundo é causado por atos violentos domésticos. A cada 5 anos, mulheres vítimas de agressões perdem, em média, 1 ano de vida saudável. 1 ano de vida saudável. Na América Latina e no Caribe, a violência doméstica atinge 25% a 50% do total das mulheres. Nos Estados Unidos, o levantamento estima um gasto de 5 bilhões de dólares a 10 bilhões sobre a questão da violência. Pode passar. A grande maioria das vítimas está no período produtivo da vida, ou seja, 78% das mulheres estão na faixa etária de 20 a 49 anos. Os autores das agressões são, 81% dos casos, pessoas que têm ou tiveram vínculo afetivo com as vítimas, 62% dos companheiros, por companheiros e cônjuges, e 19% ex-maridos e ex-namorados. A Secretaria de Direitos Humanos recebeu 124 mil denúncias de violências contra crianças e adolescentes em 2013, sendo 42,63% agressões físicas, 25,71% de abusos sexuais. E aí a gente precisa ver o seguinte, eles trazem esses dados das crianças porque estão preocupados sobre quem é que vai substituir em nome, mas no mesmo índice, a mulher vítima de violência. A gente tem que pensar nisto. Pronto, já finalizando, pode passar. Aí eu trouxe para mostrar para vocês quem está à frente da ONU Mulheres no Brasil, é a Nadine Guzman, Nós estamos com parceria também com elas, com a ONU Mulheres, e a Adriana Carvalho, ela trabalha com os princípios de empoderamento da ONU Mulheres. Ela vem justamente, ela pode ser chamada, viu, pastora? A gente pode trazê-la, você pode trazê-la cá, a gente pode... E ela falar sobre essa questão do impacto da violência doméstica no mercado, nas empresas, e de como a ONU Mulheres tem trabalhado isso. Pode passar? Foi sobre isso que eu falei. Pode passar? E sobre as mulheres evangélicas e a violência até quando? Pode passar? Só para mostrar para vocês, quando eu coloquei, 267 mil resultados vieram só sobre mulheres evangélicas vítimas de violência. Pode passar outra tela também. Foram 267 mil resultados que eu encontrei. Eu acho que é um número extremamente alto. Pode passar. Os casos de mulheres evangélicas que são agredidas pelos maridos, sendo estes convertidos ou não ao evangelho,
viraram motivo de debate no meio cristão. O pastor Silmar Coelho afirma que uma mulher que sofre agressão doméstica deve procurar a polícia. Não basta ensinar uma mulher a orar pela conversão do marido que a espanca. Espancamento é caso de polícia e não de oração. Os líderes devem ser mais ativos, se intrometer no bom sentido na vida do casal que tem problemas. Dar conselhos, orar e não fazer nada, não resolve. Isso é uma pancada, não é? Mas o Senhor disse o seguinte: dá a César o que é de César. Existe uma lei. E nós não estamos aqui embaixo, não é? Numa caverna. Se a igreja não se pronunciar, não se posicionar, um vizinho que está cansado e chega em casa e vê uma mulher espancada, ele quer dormir sossegado. E tem uma mulher sendo espancada, ele liga. E na sua denúncia ele vai dizer assim: olha, está acontecendo isso, 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 isso. Aí o delegado veio, ele arrolado a testemunha, o policial veio e disse: olha, eu estou achando estranho porque dizem que ela até é evangélica. Dizem até que eles são evangélicos. Então participam de uma igreja, inclusive aqui bem perto. Só estou dizendo o seguinte, que a Lei Maria da Penha trouxe também isso. Qualquer pessoa pode denunciar. Se a gente bota pano quente, tem a turma lá de fora e diz assim: não tem nada a ver com isso, eles têm que dar jeito, eu quero dormir. E eu vou passar a ficha. É isso que vai acontecer. E já está acontecendo. O número 180, que apenas 1% das mulheres ligam, o número 180, você informa o que está acontecendo. Você faz a denúncia. Quem vai realmente atuar é a polícia, tem que ligar para a polícia. Mas o 180 tem todo o relato das pessoas que denunciam. E ali está assim de relatos de pessoas que não estão no ambiente doméstico, são vizinhos e que, na representação social, dizem assim: olha, ela é espírita, olha, ela é empresária, olha, ela é evangélica. 40% das mulheres que sofrem violência são evangélicas, diz a pesquisa. E diz o seguinte: a violência do agressor é combatida pelo poder da oração. As fraquezas de seus maridos são entendidas como investidas do demônio. Então, a denúncia de seus companheiros agressores as leva a sentir culpa por, no seu modo de entender, estarem traindo seu pastor, sua igreja e o próprio Deus. Para o advogado Smith, a igreja pode ter condições de ajudar a mulher que se encontra nessa situação de forma mais efetiva. Seria muito interessante, diz o advogado, se as igrejas tivessem esse acompanhamento e esse grupo para ajudar a conscientização da mulher. A mulher tem um receio tremendo por todos esses fatos de fazer uma denúncia, de expor a convivência familiar dela em qualquer nível. Acontece que, às vezes, não é ela quem expõe. Como eu disse, o vizinho faz isso. Pode passar. A prática cristã é contra qualquer tipo de violência. Ao contrário disso, a vida cristã é direcionada para a prática da justiça de Deus em nossa sociedade. Essa justiça é baseada no amor e no serviço ao próximo, nas virtudes do arrependimento e do perdão, na restauração dos feridos e na dignidade do ser humano. Precisam de restauração o que violenta e a que é violentada. O primeiro precisa de redenção, a segunda de amor, acolhimento e justiça. E eu ainda considero, Regina Célia, os dois precisam de amor, os dois precisam de acolhimento, não é? E de justiça. A proposta cristã é para todos, os violentos e as vítimas. É para todos, porque sem a relação entre ser humano e Deus, a vida é um caos, fortemente marcada pela maldade e injustiça. Pessoal, na verdade, eu e a pastora, acho que muitas pessoas queriam que a gente fizesse mais uma imersão. Mas que poderíamos trabalhar, porque eu gosto de trabalhar isso de uma forma bem específica. Mas eu digo a vocês que há um tempo novo para este lugar, para esta igreja. Há um tempo novo para as mulheres cristãs. Tomem muito cuidado em vocês, em nós não sermos replicadoras de palavras e atos de violência psicológica contra as nossas meninas e contra os nossos meninos.
Cuidado na hora de chamar a atenção de um filho seu. Veja quem está ao entorno. Pode ser a tia mais querida, a avó mais amada. Mas seja um chamar de atenção entre você e ele, você e ela. Essa exposição é terrível, porque constrange, inibe, humilha e cria um desafeto muito grande. O processo do silêncio começa em casa, na família. O que vai lá para os índices, para os dados estatísticos, é a revelação do que acontece no gueto. Nós precisamos ter muita compreensão sobre isso. Trabalhar tudo em cima da palavra. E cada vez que trabalhar em cima da palavra, trazer a certeza, a convicção de que a violência não é para homem e mulher alguma, nem filho ou não, se entenderem, não filho de Deus. Eu quero dizer para vocês que isso depende muito do nosso querer. Nós estamos aneladas em Cristo, mas é necessário que a gente não venha se conformar com este mundo. Violência não é natural, ela está se banalizando, ela não é natural, ela não é próprio nosso. Quando conhecemos a graça e a paz, não é mais possível isto. É duro, vai ser difícil, é longo o caminho, você vai morrer, mas vai ver a terra. Pode não entrar, mas a outra geração entra. Mas deixe o seu legado. Deixe o seu legado de paz. Deixe o seu legado de graça. O inimigo está vindo no meio do caminho saqueando cada legado que a gente deixa com o filho nosso. Ele está saqueando para que os nossos netos não tenham memória. Não tenham memória daquilo que nós estamos fazendo aqui. Este dia que se chama hoje não pode ser retirado de vossas mentes. Foram muitas informações, creio. Algumas até vocês estão presos ainda na primeira, na segunda, na terceira tela. Sim, vai ficar aí. Mas é importante que cada uma de vocês, da primeira à última, da direita à esquerda, possa se aproximar aqui da sua liderança e falar com a pastora Silvia, falar com a Roseni, falar com as mulheres que estão empenhadas. Como você pode me ajudar para eu começar a ajudar? Primeiro a gente se cura, depois a gente segue, depois a gente compartilha. Isto é fundamental. Não deem de ombros para a violência psicológica e a violência moral, por favor. Não deem de ombros. Perversas, cruéis e fruto de uma tolerância. Que Deus continue abençoando a vocês poderosamente em Cristo. Que o Senhor possa avivá-las. Leem mais sobre a questão da lei, das atualidades, de alguns livros que eu acredito que vai ser recomendados. Montem aqui um núcleo de estudos, não é? Sobre mulher, sobre homem, sobre juventude, sobre várias outras coisas, e que possa realmente essa igreja ser um celeiro de pessoas que trabalham para que vocês possam ir para outras fronteiras e levar a ajuda que vocês estão recebendo para outras igrejas. Quebrando o silêncio e fazendo daqui um eco de que Jesus vive e que está voltando. Amém? Deus abençoe.